E chegamos ao final da fase 4 da Marvel e eu vou fazer aqui a lista dos piores aos melhores filmes, vou deixar de fora aqui, né, as séries e ainda o especial, que é o especial do Lobisomem, que como não saiu pro cinema, eu acho que ele tem mais a ver com as séries do que com os filmes, embora seja um filme, né, seja um curta. Mas aqui, gente, essa fase 4 aqui, olhando para trás e vendo tudo que a fase 4 fez aí, senhor, tem umas coisas aqui que tem a fase 4 chamada fase lacro. Né? Só que o problema dessa fase 4, chamar fase lacro, é que a fase 5 também não vai mudar a lacração, não vai continuar. Mas com lacração, sem lacração, muitas histórias que eu sempre digo aqui, ó, principalmente nessa fase 4, o que poderia ser excelente, a Marvel fez ótimo. E o que poderia simplesmente ser ótimo, a Marvel fez bom. Tem poucas coisas que é o contrário, né? Tipo assim, que poderia ser bom, mas foi ótimo. Muita exceção, muito pouco. Geralmente a maioria ela deixou a desejar coisas que poderiam ser muito melhores. Então bora ver essa lista aí. E aí, pessoal, tudo bem? Pois é, para começar essa lista aqui, vamos começar do pior filme de todos. E aqui, quando eu falo pior, às vezes nem é o filme em si, mas a expectativa que está atrelada ao filme. Muito do que a gente gosta ou não gosta de um filme tem a ver com o tanto que você espera. E desses aí, o que mais teve diferença entre a expectativa do que você poderia ter e o que teve mesmo foi Thor, Amor e Trovão. Que decepção, gente! O filme é o Ragnarok, ele pegou algumas coisas que tinham boas do Ragnarok, tirou ou exagerou demais e ficou assim, um filme que eu tinha uma esperança boa por duas coisas. Primeiro, o Ragnarok já era muito bom, então, ou seja, né, a tendência é que esse seria excelente também. Não foi. E segundo, tem a volta não, né? Tem a aparição lá da Lady Thor, da poderosa Thor. E aquela atriz, gente, ela é sensacional, a atriz é excelente, só que a atriz, por melhor que ela seja, pra mim ela não se encaixou no papel de super-heroína aí. Não sei se o filme não deixou ela transbordar toda a capacidade de atuação dela. Ela é excelente mesmo, sou fã daquela atriz, mas ainda assim não ficou legal. E a outra coisa é que o super vilão Christian Bale, né, com a atuação que é muito boa, o cara é muito bom, ele é sensacional, mas o personagem colocaram simplesmente um bicho-papão. É o vilão do filme, é o bicho-papão, que vai lá pegar as criancinhas e colocar medo na criancinha e contar história de terror pra eles. E aí me quebrou. Eu fiz os vídeos aqui, aliás, falando de tudo de bom e tudo de ruim, de praticamente de todos esses que eu falei. O do Thor, uma das coisas que eu menos gostei foi essa questão do vilão mesmo, né? E assim, deixou muito a desejar de um filme que poderia ser excelente e foi simplesmente bom. Ou seja, vai ficar em último por causa dessa super diferença aí. Em sexto lugar vem aquele de Fim de Festa, aliás, além do Fim de Festa, que é Viúva Negra. Viúva Negra tem uma vantagem que se não dá pra você esperar um filme espetacular do filme da Viúva Negra. E não foi espetacular, mas era aquilo que a gente queria assistir, era aquilo que a gente imaginava que fosse assistir, pelo menos na minha opinião. E aliás, se você tiver opinião diferente, pode colocar aqui embaixo. Quem sabe você faz a sua lista aqui, quem sabe bate algum filme com o outro, né? Mas a questão da Viúva Negra, gente, é que se o filme da Viúva Negra saísse perto de Vingadores Ultimato, já era fim de festa. Porque o filme do Viúva Negra era pra ter saído antes do primeiro Vingadores. Quer dizer, saiu tão fim de festa que a mulher já tinha morrido pra poder ganhar o filme dela. Mas o filme dela tem a vantagem de ter a Yelena Belova, que pra mim foi muito bem, uma ótima aparição. E a história dosou bem, a história das duas aí, deixou coisa a desejar. Até hoje a gente não sabe o que aconteceu em Budapeste, dela com o Gavião Arqueiro. E também da sala de treinamento dela, as coisas a gente ia saber um pouco mais do passado dela. Deixou a desejar, o filme focou mais na apresentação da Yelena Belova, que foi muito bom. E em quinto vem outro, que a expectativa pra mim era muito mais alta do que foi. O filme era, pra mim, seria excelente, outro nível de filme, mas foi um filme ótimo. Porque, tipo assim, tem excelente, ótimo, bom, regular, ruim, péssimo e podre, né? Mas assim, né, eu esperava que Eternos fosse excelente e de fato não foi. Ficou na quinta posição aqui na minha lista, porque é um filme que eu esperava, gente. Você pega uma direção da ganhadora do Oscar, né? Tudo bem, ela ganhou o Oscar depois do filme, mas eu quero dizer que o filme era já mais autoral, um filme bem diferente, uma fotografia diferente. Aliás, a fotografia de fato do filme é muito boa, mas o filme ele é muito quietão, muito parado, muito personagem para analisar, só que ele, comparando ele com os pra trás aí que eu falei de Thor e de Viúva Negra, ele tem algumas cenas interessantes e os personagens dele, se você pegar a história de cada personagem, são histórias interessantes. A própria história do principal, do Icarius, né? O jeito que ele vira vilão no filme lá, mas a história dele, não, eu tenho um propósito aqui para poder seguir, muito boa. A história da Sprite, né? Da Duende, de não envelhecer, tal, é muito bom a trama, né? E pra mim a melhor coisa do filme é a velocista lá, esqueci o nome dela, Macari. Nossa, aqui as cenas dela correndo, ela não corre retinha assim igual o Flash, né? Que só vai e volta, né? Sem
comparações aqui, mas só pra vocês entenderem que não, ela é retinha, ela parece que ela tá correndo de verdade, cai, sobe morro, desce, tropeça, e assim ficou muito realista. A cena dela pra mim foi uma das melhores cenas, não só ela correndo, mas ela lutando ali, uma das melhores cenas dessa fase 4, assim, cenas de ação. Então Eternos entra, nem é porque é um filme tão ruim assim não, eu achei o filme muito bom, só que ele tinha potencial de ir bem mais além. E em quarto lugar a gente tem aqui, pra mim, o mais redondinho, o mais inteirinho filme da fase 4, que é Shang-Chi. Quando eu falo redondinho, inteirinho, é história muito bem contada de origem, de início, meio e fim, mais ou menos como foi lá o Capitão América. Quando saiu o Capitão América, eu lembro de muita gente falar assim: ah, é um filminho do Capitão América, tipo assim, apresentação, personagem, filme, sessão da tarde. Mas quando você olha o filme, quando você revê o filme, não que o filme seja excelente, maravilhoso, só que o filme é inteiro, ele conta a história do Capitão América, desde o personagem apresenta tudo o que tem que apresentar, da concepção do personagem antes de ser Capitão América, ele transformando e ele depois de Capitão América. E isso é muito bom, Shang-Chi faz isso muito bem, e eu gostei muito da luta final também. E em terceiro lugar vem mais um que poderia ser espetacular, excelente, e foi só bom, muito bom, que é isso aí, que é o Doutor Estranho e Multiverso da Loucura. E quando eu falo de expectativa, eu não tô falando desses rumores que saíram aí, de você, vai ter um Homem de Ferro superior, vai aparecer o Wolverine, vai aparecer todo mundo e tal. Não é isso que eu tô falando, eu tô falando expectativa. Isso aí é mais coisa de rumor, de insider mesmo, tal, pra poder levantar o hype da galera. Essa história eu não caí não, eu tô falando a expectativa do próprio filme. Um filme que tem um multiverso da loucura, loucura não teve, eu não tive nenhum multiverso louco. E tudo que tem de multiverso lá, gente, acho que se você pegar o filme todo como um todo, apareceu 3 multiversos, 3 universos diferentes, 2. Tipo assim, a história fica em 2, no nosso e naquele outro lá. E acabou, não tem muito mais que isso. Tipo assim, o máximo que apareceu é ele saindo de um universo e outro, vai no de tinta, vai no de computador, etc. Tá, só isso aí mesmo. Mas eu achei que poderia ter ido muito mais longe na questão multiversal. E se você reparar também, os personagens que, ainda que são de universos diferentes, são muito iguais, gente. Doutor Estranho do outro universo é Doutor Estranho igual, tipo nosso mesmo. Né? Até a namorada dele é igual. A namorada é a mesma coisa, ela fala, não deu certo nesse mundo aqui, nesse universo, também não daria certo em outro. Mas é a mesma namorada. Tipo, não tem um mundo que aquela namorada é diferente, seria outra namorada, ou aquela namorada, ela seria a doutora estranha, né? Assim, o Mordo mesmo é o mesmo Mordo, só que de outro universo, quer dizer, não mudou, a Wanda também é outra Wanda, é a mesma Wanda, com os 2 filhos lá. Quer dizer, não tem essa diferença grande assim de um multiverso, de um universo dentro do multiverso para outro, né? São basicamente os mesmos personagens. Então, não vi muito multiverso, muito menos loucura. Mas o filme, como um todo, é um filme legal, muitas boas cenas de ação. Eu gostei da trama, né? Assim, no finalzinho poderia deixar um pouquinho a desejar, né? Quem resolve a América Chaves lá e tal, mas ainda tá bom. Teve muita coisa boa. Dos filmes que a gente fui ver, né? Todos eu fui ver no cinema, mas eu falo assim, na saída do cinema, eu saí empolgado, não mais do que o primeiro e segundo colocados. Quem é o segundo colocado dessa lista aqui? Pantera Negra, Wakanda pra sempre. Que filme bom. Agora, gente, do segundo pra frente já são filmes já realmente bons, que não tem tantas ressalvas assim. Agora, esse filme do Pantera Negra, ele é um filme que, como eu falei assim, eu lembro que eu falei o Shang-Chi é um filme redondinho, fechado. O Pantera Negra não é tanto assim, porque ele depende da história do primeiro. Então ele se apoia no primeiro, as coisas que ele tem de bom nesse, né, elas são, assim, precisa do primeiro como apoio para você ver o potencial desse aqui. Uma coisa forte desse filme, do Wakanda pra sempre, é o luto ali do Pantera e como que tudo acontece. Mas esse luto e tudo que acontece lá só tem aquele valor quando você sabe, não só do contexto do filme anterior, mas do contexto histórico, dos fatos que aconteceram com o próprio ator e tudo que aconteceu na produção, etc. Então, assim, é um filme que ele não se contém em si mesmo, ele precisa de um contexto todo para acontecer, mas esse contexto aí funcionou e a apresentação do Namor e de Outro Mundo também ficou excelente. Eu gostei muito do que o filme fez. Tem algumas falhas, eu também já fiz aqui, ó, os dois, ó, mostrando aqui tudo de bom e tudo de ruim do filme, mas no todo, que filme bom, que filme emocionante, gostei demais. E o nosso primeiro da lista aqui, né, cai muito parecido aí com Wakanda Forever. Eu fiquei até em dúvida, mas o primeiro de todos, sem dúvida, é Homem-Aranha Sem Volta para Casa. Que filme sensacional. É o filme que, quando eu saí do cinema, é o filme que eu fiquei mais empolgado, que eu falei assim, nossa, aquela sensação quando você saiu, quando você viu Guerra Infinita, você sai do cinema assim, nossa, vi Guerra Infinita, o Thanos ganhou, e aí? Vi Ultimato, né, tal, nossa, aconteceu, voltou, e agora? O Tony Stark morreu, tal. Essa sensação de que e agora, tal, e olha o que eu vi, eu presenciei isso. Eu tive essa sensação quando eu saí do cinema vendo Homem-Aranha.
E a mesma coisa, o filme é muito bom e aí tem dois méritos, duas coisas, questões que eu tenho que falar desse filme. Um deles é mais ou menos a mesma coisa que eu falei aqui do Wakanda pra Sempre. Qual que é a coisa mais legal do filme, né? Os outros dois Homens-Aranha, os dois antigos Homem-Aranha, que eles conseguiram guardar até o final. Pode ter aparecido 200 provas, gente, então os três Homem-Aranha, a Sony negou o tempo inteiro, não falou, não entregou, isso aumentou muito a hype do filme, ou seja, né, assim, a coisa mais legal do filme que são os três Homem-Aranha, ou seja, o filme ele tem os três Homem-Aranha, mas a graça é saber que aqueles dois, se você conhecendo aqueles dois e gostando daqueles dois num contexto, contribui, ou seja, é um filme que também depende do contexto para que a coisa mais valiosa dele, que são os três Homem-Aranha, tenha mais valor. E por fim, a história desse filme do Homem-Aranha, ela é boa sozinha, por mais que tenha esses dois ali, eu gostei muito da história do próprio Peter Parker. Esses outros dois Homens-Aranha, eles chegam lá para poder ajudar ele, mas a jornada do Peter Parker em si, para mim, já seria muito boa se tivesse só os vilões. O Peter Parker lidando lá com o Duende Verde, ó, apareceu um Duende Verde aqui, matou minha tia May e tal. Essa jornada do próprio Peter Parker, sem os outros dois, já seria, pra mim, o primeiro filme da lista, ao que tudo indica, né? Naquela época eu não sabia não, mas vendo hoje tudo que aconteceu na fase 4, mesmo que não tivesse aqueles outros dois Homem-Aranha, eu gostei demais da história, do drama do Peter Parker. Ele volta, zerou tudo, e uniforme de pano mesmo, né? Assim, simplesão, feito em casa mesmo no final. Então, assim, de tudo que aconteceu, só se fosse ele sozinho já valia o filme. E minha lista ficou essa então, né? Em sétimo, Thor Ragnarok, depois sexto, Viúva Negra, quinto, Eternos, quarto, Shang-Chi, depois em terceiro, Doutor Estranho e Multiverso da Loucura, segundo, Wakanda pra Sempre e primeiro lugar, Homem-Aranha Sem Volta Pra Casa. Faça sua lista, comenta aqui também o que você achou, será que você discorda, concorda? Comenta aqui, um grande abraço e até mais.